Antes de existir o Um Anel, antes da queda de Númenor, no começo existia apenas Eru Ilúvatar, o Criador Supremo do universo de Tolkien, e de seu pensamento nasceram os Ainur, espíritos divinos de imenso poder. Entre esses espíritos estava aquele que futuramente seria chamado de Gurtawr, e por fim, de Sauron. Seu nome original era Mairon, o Admirável, o Excelente, e diferente de Morgoth, que desejava destruir e dominar desde cedo. Mairon inicialmente era associado à ordem, à perfeição, à organização, segundo Tolkien. Assim como Saruman, ele era um Maia ligado a Aule, o Vala Ferreiro, o Senhor das Montanhas, da metalurgia e da criação artesanal. Mairon amava precisão, eficiência, controle, e foi justamente desse desejo obsessivo por ordem que o aproximou do maior inimigo do universo. Embora Tolkien nunca descreva exatamente o momento de sua queda, fica claro que Sauron admirava o poder e a eficiência de Melkor. Morgoth oferecia algo que Aule não oferecia, controle absoluto. Enquanto os Valar criavam em harmonia, Melkor dominava, subjugava, impedia oposição, e Mairon acabou se tornando um de seus maiores servos. Após a visão da música, os Ainur entraram no universo físico, conhecido como Ea. Esse mundo passou a ser chamado de Arda. Os Valar começaram então a moldar continentes, mares, montanhas, florestas, mas Melkor tratava a guerra constante contra eles. Tudo que era criado, ele tentava destruir ou corromper, e ao seu lado estava Sauron. Ainda nos tempos mais antigos de Arda, Sauron já era considerado um dos maiores tenentes de Morgoth. Muito antes de Balrog se tornarem famosos nas guerras da Primeira Era, Sauron já era um dos principais comandantes do Senhor Sombrio. Tolkien descreve Sauron como mais perigoso que Morgoth em alguns aspectos, porque Morgoth desejava destruição, mas Sauron desejava a ordem absoluta através da dominação. Nos primórdios de Arda, os Valar ergueram duas gigantescas lâmpadas para iluminar o mundo, Iluin e Ormal. Nesse período, a Terra ainda era jovem, mas Melkor atacou as lâmpadas. Sua destruição devastou o mundo inteiro. Continentes foram quebrados, oceanos mudaram de posição e a geografia de Arda foi alterada para sempre. Embora Tolkien não detalhe a participação exata de Sauron nesse ataque, é praticamente certo que ele já servia Morgoth nesse período. Após a destruição das lâmpadas, os Valar abandonaram a Terra-média temporariamente e se retiraram para Aman. Ali, ergueram Valinor, as Terras Imortais, e Melkor passou a dominar as vastas regiões da Terra-média. Durante os Anos das Árvores, Morgoth fortaleceu o Tumnul, sua gigantesca fortaleza no norte da Terra-média, e Sauron cresceu como seu mais confiável servo. Nesse período, Sauron aprendeu feitiçaria, manipulação, transformação, corrupção espiritual. Ele se tornou um mestre em assumir formas diferentes: lobisomem, vampiro, serpente, uma figura bela e sedutora, ou uma figura monstruosa. Sua habilidade de mudar de aparência seria uma de suas armas mais perigosas por milhares de anos. Quando os Elfos despertaram em Cuivenen, os Valar perceberam que Morgoth poderia corrompê-los. Então começou a Guerra dos Poderes. Os Valar atacaram o Tumnul, a maior fortaleza de Morgoth. A batalha destruiu regiões inteiras no norte da Terra-média. E ao final da guerra, Morgoth foi capturado, mas Sauron escapou. Esse detalhe é extremamente importante. Enquanto seu mestre era levado acorrentado pelos Valar, Sauron permaneceu oculto na Terra-média. Após séculos preso em Valinor, Morgoth destruiu as duas árvores com a ajuda de Ungoliant, Telperion e Laurelin. A luz de Valinor foi apagada, e então Morgoth fugiu de volta para a Terra-média. Foi nesse momento que Sauron retornou completamente seu papel principal como tenente do Senhor Sombrio. Morgoth reconstruiu Angband, a gigantesca fortaleza subterrânea no norte, e Sauron passou a comandar operações militares importantes em nome de seu mestre. Com o retorno de Morgoth à Terra-média, teve início oficialmente a Primeira Era. Os Noldor, liderados por Fëanor e depois Fingolfin, retornaram de Aman para guerrear contra Morgoth, e assim começaram as grandes guerras de Beleriand. Durante séculos, Sauron atuou como comandante estratégico, não apenas como guerreiro, mas como mestre de manipulação.
da espionagem e do terror psicológico. Por volta do ano 456 da Primeira Era, Sauron voltou seus olhos para Gorlin, um dos companheiros de Barahir. Gorlin acreditava ter perdido sua esposa, Eilínel, durante as guerras. Consumido pela saudade, ele retornava secretamente à antiga casa onde viveram juntos, e foi ali que Sauron preparou sua armadilha. Dentro da casa abandonada, Gorlin viu Eilínel, magra, enfraquecida, faminta, como alguém que havia sobrevivido durante meses em sofrimento absoluto. Ela parecia esperar por ele nas sombras da velha casa. Mas aquilo não era real. Era uma ilusão criada pela feitiçaria de Sauron, uma visão destinada a quebrar sua mente e revelar seus segredos. Quando Gorlin gritou por ela, a luz da casa foi apagada pelo vento, e lobos uivaram, e em seus ombros ele sentiu o peso das mãos dos caçadores de Sauron. Gorlin foi levado ao acampamento deles e foi torturado. E apesar de resistir por bastante tempo para que ele revelasse a localização do esconderijo do grupo de Barahir, ele cedeu quando lhe prometeram que ele se reuniria com sua esposa, caso colaborasse. Então levaram até a presença de Sauron, e ele lhe perguntou o preço para a barganha desejada. Gorlin respondeu pedindo para que o reunisse com sua esposa e que ambos fossem libertos do serviço dele. Sauron sorriu dizendo que era um preço muito pequeno para tamanha traição, mas aceitou os termos dele. Gorlin revelou tudo o que Sauron queria ouvir, e quando exigiu sua recompensa, Sauron respondeu friamente: "Então você há de se reunir com ela, e eu o liberto de meus serviços." E naquele instante, Gorlin foi morto. E através da traição de Gorlin, Sauron finalmente encontrou o esconderijo do grupo de Barahir. Pouco depois, os homens da Resistência foram caçados e mortos um a um nas florestas do norte. A longa perseguição havia chegado ao fim, restando apenas um sobrevivente, Beren, o filho de Barahir. E sem saber, Sauron acabava de permitir que sobrevivesse justamente o homem que futuramente ajudaria a provocar uma de suas maiores derrotas em toda a Primeira Era. Originalmente, existia uma fortaleza élfica chamada Minas Tirith. Ela foi construída por Finrod Felagund, na ilha de Tol Sirion. Sua função era vigiar a passagem entre o Norte Sombrio e os reinos élficos, mas no ano 457 da Primeira Era, Sauron atacou. A fortaleza caiu e Minas Tirith foi tomada pelas forças de Morgoth. Sauron transformou o local em Tol Ingalhoth, a Ilha dos Lobisomens, um dos lugares mais aterrorizantes de toda a Primeira Era. Ali habitavam criaturas monstruosas, espíritos malignos, lobisomens gigantes e horrores criados pela feitiçaria de Sauron. Esse foi um dos primeiros grandes momentos em que ele demonstrou seu próprio poder. Um dos confrontos mais famosos da Primeira Era aconteceu quando Beren e Finrod tentaram atravessar Tol Ingalhoth, disfarçados, mas Sauron percebeu a presença deles, e então ocorreu uma batalha diferente de qualquer outra, uma batalha de canções, de magia, de poder espiritual. Finrod Felagund enfrentou Sauron em um duelo musical de encantamentos. Tolkien descreve o confronto no poema Balada de Leithian, mas Sauron venceu. Ele arrancou os disfarces mágicos dos invasores. Finrod foi preso e acabou sacrificando sua própria vida para salvar Beren. Esse momento consolidou Sauron como um dos seres mais perigosos da Terra-média, não apenas pela força militar, mas por seu domínio sobre magia e corrupção. No ano de 465 da Primeira Era, algo inesperado aconteceu. Lúthien Tinúviel chegou até Tol Ingalhoth, acompanhada por Huan, o lendário cão de Valinor. Usando sua magia poderosa, cantando uma canção de poder que fez os lobisomens caírem sob seu feitiço e enfraqueceu as muralhas da fortaleza. Sauron mandou seus lobos, mas, um por um, Huan derrubava. Huan possuía uma profecia. Ele só seria derrotado pelo maior lobo que pisaria no mundo. Sauron assumiu então a forma de um gigantesco lobisomem e se dirigiu até onde estavam os invasores. Mas Lúthien carregava consigo mais do que coragem. Ela trazia um manto encantado, tecido com magia e sombras.
um véu capaz de lançar terror, escuridão e sono sobrenatural sobre seus inimigos. Quando Sauron surgiu diante dela, Lúthien ergueu seus encantamentos. Canções antigas ecoaram por Tol em Galhorth, e o poder do Senhor dos Lobisomens começou a vacilar. Sombras colidiram contra sombras, feitiçaria contra feitiçaria. Enquanto isso, Huan avançava, e mesmo mudando de forma repetidamente, primeiro um gigantesco lobo sombrio, depois uma serpente monstruosa, então uma criatura envolta em sombras, e até mesmo um vampiro colossal. Mas não importava a forma que assumisse. Huan não soltava, o dominando com a pata sobre o pescoço dele no chão. E Lúthien forçou Sauron a entregar o controle da fortaleza. Humilhado, Sauron fugiu, transformando-se em um vampiro, voando como uma sombra negra sob a lua. Esse foi um dos raríssimos momentos da história em que Sauron sofreu derrota direta e completa. Entre os anos de 545 a 587 da Primeira Era, Morgoth continuou dominando Beleriand, mas ao final da Primeira Era, os Valar finalmente marcharam contra ele. Começava então a Guerra da Ira, o maior conflito da Primeira Era. Dragões, Balrogs, exércitos élficos, Maiar e poderes divinos colidiram numa guerra tão devastadora que Beleriand praticamente afundou no oceano. Morgoth foi derrotado, acorrentado novamente e expulso para o vazio atemporal. Mas Sauron sobreviveu. Após a derrota de Morgoth, Sauron se apresentou diante de Eonwë, o arauto dos Valar, porta-bandeiras de Manwë. Sauron chegou a demonstrar arrependimento, mas Eonwë disse que se ele de fato estava arrependido, Sauron deveria viajar até Amon para ser julgado, mas ele recusou. Seu orgulho era grande demais. Ele não suportava a ideia de receber punição. Então fugiu e desapareceu da Terra-média por um tempo. Mas aquele não era o fim. Na verdade, era apenas o começo, porque na Segunda Era, Sauron deixaria de ser apenas o servo de Morgoth e se tornaria o novo Senhor do Escuro. Paciente, calculista, muito mais sutil que seu antigo mestre. Durante séculos, ele permaneceu oculto, observando, planejando. E foi nesse mesmo período em que os Valar recompensaram os homens que lutaram contra Morgoth. A eles foi concedida a Ilha de Númenor, uma poderosa civilização localizada entre a Terra-média e Amon. Enquanto isso, os elfos sobreviventes começaram a reconstruir seus reinos e o Galad se tornou o Alto Rei dos Noldor na Terra-média. E em Lindon surgia um novo centro de poder élfico, mas em algum lugar nas sombras, Sauron observava tudo. Por cerca de 500 anos na Terra-média, Sauron permaneceu escondido. Tolkien sugere que, durante esse período, ele tentou reorganizar suas forças no leste, longe dos olhos dos elfos, longe de Númenor. E então, por volta do ano 1000 da Segunda Era, Sauron escolheu uma nova fortaleza, Mordor, uma terra cercada por montanhas escura, vulcânica, difícil de invadir. Ali erguia-se a Montanha da Perdição, Orodruin, um vulcão ativo que mais tarde se tornaria o centro de seu poder. Foi nesse período que começou a construção de Barad-dûr, a Torre Escura, a maior fortaleza já construída por Sauron. Sua construção levaria cerca de 600 anos. No ano de 1200 da Segunda Era, Sauron sabia que não venceria apenas pela força, então ele criou uma nova identidade, Anatar, o Senhor dos Presentes, assumindo uma forma bela e nobre. Sauron aproximou-se dos elfos. Ele ofereceu conhecimento, tecnologia, sabedoria e prometeu ajudar os elfos a preservar a beleza da Terra-média contra o desgaste do tempo. Gil-galad desconfiou dele imediatamente, Elrond também, mas nem todos perceberam a verdade. Em Eregion, os ferreiros élficos liderados por Celebrimbor aceitaram sua ajuda, e foi exatamente isso que Sauron queria. Durante quase 90 anos, Gwaith e Mírdain, os ferreiros de Eregion, trabalharam ao lado de Anatar. Foi nesse período que os Anéis de Poder começaram a ser criados, anéis capazes de amplificar habilidades, preservar reinos e retardar os efeitos do tempo. Mas tudo fazia parte do plano de Sauron, porque enquanto os elfos forjavam os anéis,
Sauron preparava secretamente sua obra-prima. No ano 1600 da Segunda Era, Sauron entrou sozinho nas forjas da Montanha da Perdição, e ali criou um anel, a ferramenta definitiva de dominação. Foi nele que Sauron depositou grande parte de seu próprio poder, sua vontade, seu espírito, seu desejo absoluto de controlar todos os outros anéis. E quando colocou um anel no dedo pela primeira vez, os elfos imediatamente perceberam a traição. Celebrimbor compreendeu tarde demais. Anatar era Sauron. Entre os anos de 1693 a 1701 da Segunda Era, a guerra começou rapidamente. Sauron invadiu Eriador. Eregion foi destruída. Celebrimbor capturado, torturado e morto. E teve seu corpo usado como estandarte de guerra preso ao mastro. Antes de morrer, porém, ele conseguiu esconder os 3 anéis élficos, Vilya, Nenya e Narya. Sauron recuperou muitos dos anéis de poder, mas não todos, e isso mudaria a história da Terra-média para sempre. Sauron distribuiu alguns deles. 7 foram entregues aos senhores dos anãos, 9 aos homens. Os anãos resistiram parcialmente à corrupção, mas os homens caíram completamente. Com o tempo, os portadores dos 9 anéis tornaram-se os Nazgûl, os espectros do anel, os servos mais temidos de Sauron. Entre eles estava o futuro rei bruxo de Angmar. E aquele que viria a ser o seu tenente como Nazgûl, também conhecido como Khamûl, um poderoso feiticeiro e também conhecido como o Rei dos Homens do Leste. Após a queda de Eregion, o poder de Sauron se espalhou rapidamente pelo oeste da Terra-média. Reinos foram destruídos, os elfos recuaram e até mesmo Elrond foi forçado a fugir para o norte, onde fundaria mais tarde Valfenda. Por um momento, pareceu que Sauron conquistaria toda a Terra-média. Então, Númenor entrou na guerra. Do outro lado do mar, vieram os Homens do Oeste, altos, poderosos e armados como nenhum outro povo da Segunda Era. As grandes frotas númenóreanas desembarcaram em Eriador e esmagaram os exércitos de Sauron nas batalhas ao redor do rio Guaflor. Pela primeira vez desde a queda de Morgoth, Sauron foi derrotado militarmente em grande escala e obrigado a fugir de volta para Mordor. E durante séculos, reconstruiu lentamente seu poder. Barad-dûr cresceu novamente. Os Nazgûl surgiram nas sombras da Terra-média. Com o passar dos séculos, o domínio de Sauron cresceu novamente. Reinos humanos se curvaram diante do Senhor do Escuro. No leste e no sul da Terra-média, muitos passaram a adorá-lo como um deus. E então, consumido pelo próprio orgulho, Sauron começou a assumir títulos grandiosos. O Senhor da Terra, o Rei dos Homens e até mesmo o Pai dos Homens. Mas existia um homem orgulhoso demais para aceitar aquilo. Ar-Pharazôn, o mais poderoso rei que Númenor já teve. Para Ar-Pharazôn, não existia governante maior do que o rei do grande reino do Oeste. E ouvir que um senhor sombrio na Terra-média agora se proclamava soberano dos homens foi visto como uma afronta imperdoável. Então, no ano 3261 da Segunda Era, Ar-Pharazôn, o rei de Númenor, desembarcou na Terra-média com um exército gigantesco, tão poderoso que as forças de Sauron fugiram aterrorizadas. Percebendo que não venceria militarmente, Sauron se rendeu. Mas aquilo fazia parte de seu plano. Levado como prisioneiro para Númenor, Sauron começou lentamente a manipular o rei. Em poucos anos, transformou-se no principal conselheiro do reino. Usando mentiras, medo e promessas de poder, ele manipulou Ar-Pharazôn e grande parte dos Númenóreanos. O Senhor do Escuro espalhou o temor da morte entre os homens, e então passou a prometer aquilo que mais desejavam, imortalidade. Pouco a pouco, Númenor abandonou os Valar e voltou-se para Morgoth. Sob a influência de Sauron, grandes templos foram erguidos, sacrifícios humanos começaram a ser realizados, e a própria ilha mergulhou em corrupção e violência. Enquanto isso, os fiéis, liderados por Elendil, passavam a ser perseguidos pelo rei. Ainda sob a influência de Sauron, Númenor rompeu definitivamente com seus antigos costumes
e como símbolo dessa ruptura, o Senhor Sombrio convenceu Ar-Pharazôn a destruir Ninloth, a árvore branca de Númenor, símbolo da amizade entre os homens, os elfos e os Valar. Mas antes que a árvore fosse queimada, Isildur conseguiu salvar secretamente um de seus frutos, e através dele, a linhagem da árvore branca sobreviveria em Gondor. Mas Sauron ainda desejava mais. Ele convenceu Ar-Pharazôn de que os Valar haviam mentido aos homens e que a verdadeira imortalidade poderia ser conquistada pela força, pois, de acordo com o Senhor Sombrio, os Valar impediam Númenor de alcançá-la por inveja e medo de seu poder. Então, consumido pelo orgulho e pelo temor da morte, Ar-Pharazôn decidiu desafiar os próprios deuses e marchou rumo a Aman, acreditando que poderia conquistar a vida eterna pela força nas Terras Imortais. Quando a armada de Númenor chegou a oeste, Eru-Ilúvatar interveio diretamente e Númenor foi destruída. O mar engoliu a ilha, Ar-Pharazôn desapareceu e a maior civilização dos homens chegou ao seu fim. O corpo físico de Sauron também foi destruído na catástrofe, e desde aquele dia, o Senhor do Escuro jamais conseguiu assumir novamente uma forma bela e agradável. Mas seu espírito sobreviveu, e pouco tempo depois, retornou à Terra-média para reconstruir Mordor. Reuniu novamente seus exércitos e preparou vingança contra os sobreviventes de Númenor, porque Elendil, Isildur e Anarion haviam escapado da destruição e fundado os reinos de Arnor e Gondor. Percebendo que Sauron havia retornado, elfos e homens formaram uma aliança histórica, a última aliança entre elfos e homens. Gil-galad liderava os elfos, Elendil liderava os homens, e juntos marcharam contra Mordor. A guerra durou anos. A batalha de Dagorlad foi devastadora, e então começou o cerco de Barad-dûr, um cerco que duraria 7 anos. Ao final do conflito, Sauron saiu pessoalmente para combater. Diante dele estavam Gil-galad, o último grande rei dos Noldor na Terra-média, com a sua poderosa lança Aeglos, e Elendil, com a sua poderosa espada Narsil, o alto rei dos Dúnedain. Então começou o combate final da Segunda Era. Tolkien descreve Sauron naquele período como uma presença terrível, uma criatura dominada pelo poder do Um Anel. Seu próprio corpo parecia irradiar fogo e destruição. Gil-galad e Elendil lutaram juntos contra o Senhor do Escuro, e embora conseguissem derrubá-lo, o preço foi devastador. Elendil tombou durante o combate, e Gil-galad morreu queimado pelo calor das mãos de Sauron. Mas naquele instante, o corpo físico de Sauron já estava arruinado. Então, Isildur, filho de Elendil, pegou o fragmento da espada Narsil e cortou um anel da mão do Senhor do Escuro. No momento em que o anel foi separado de seu corpo, a forma física de Sauron entrou em colapso, seu espírito fugiu, e pela segunda vez na história da Terra-média, o Senhor do Escuro havia sido derrotado. E assim terminou a Segunda Era. Mas Isildur não destruiu o anel, e esse erro condenaria o mundo mais uma vez. Ele alegou que o anel era uma compensação pela morte de seu pai e irmão, mas o objeto já começava a corrompê-lo. 2 anos depois da queda de Sauron, Isildur viajava rumo ao norte, e então ocorreu o desastre dos Campos de Lys. Orcs atacaram sua escolta perto do rio Anduin. Isildur tentou fugir usando um anel, mas o anel o traiu, escapando do seu dedo. Isildur foi morto, e o anel desapareceu nas águas do rio por mais de 2000 anos. Durante muitos séculos, Sauron permaneceu oculto, fraco, sem forma física, mas por volta do ano 1000 da Terceira Era, uma presença maligna começou a crescer novamente. Nesse mesmo período, os Istari chegaram à Terra-média. Os magos, entre eles Gandalf, Saruman, Radagast e os Magos Azuis. Os Valar suspeitavam que uma nova ameaça estivesse surgindo e estavam certos. Por volta do ano 1050, Sauron estabeleceu-se secretamente em Dol Guldur, uma antiga fortaleza localizada na Floresta das Trevas. Ali, ele assumiu uma nova identidade, o Necromante. Nesse período, ninguém sabia ao certo quem ele era. Sua presença espalhava doença, corrupção e medo. A própria floresta começou a apodrecer.
Animais tornaram-se agressivos, sombras cresceram e o lugar passou a ser chamado de Floresta das Trevas. Enquanto Sauron recuperava forças, os Nazgûl começaram a agir novamente. Por volta do ano 1300 da Terceira Era, o rei bruxo fundou Angmar, um reino sombrio ao norte. Seu objetivo era destruir Arnor, o reino fundado por Elendil. Durante séculos, guerras devastaram o norte, até que no ano 1974 da Terceira Era, Arnor caiu definitivamente, e pouco depois, os Nazgûl retornaram a Mordor. No ano 2002 da Terceira Era, Minas Ithil foi conquistada e passou a ser chamada de Minas Morgul, a Torre da Feitiçaria. Conforme o poder do necromante crescia, os sábios da Terra-média criaram um Conselho Branco. Entre seus membros estavam Gandalf, Saruman, Galadriel, Elrond e Círdan. O objetivo era investigar a ameaça em Dol Guldur, mas Saruman começou a agir de forma estranha, secretamente. Ele desejava encontrar um anel para si mesmo. Por isso, atrasou ações diretas contra Sauron durante anos. Enquanto isso, um anel permanecia perdido, até que no ano de 2463 da Terceira Era, um hobbit chamado Déagol encontrou o anel no rio Anduin. Mas, imediatamente, foi assassinado por Sméagol, que tomou o anel para si. Com o tempo, Sméagol transformou-se em Gollum, uma criatura consumida pela corrupção do anel. Durante quase 500 anos, o anel permaneceu escondido sob as Montanhas Sombrias, até que no ano de 2941 da Terceira Era, Bilbo Bolseiro o encontrou, mudando para sempre o destino da Terra-média. E no ano de 2941 da Terceira Era, no mesmo ano em que Bilbo encontrou um anel, Gandalf investigou Dol Guldur e finalmente descobriu a verdade. O necromante era Sauron, mas antes que pudesse ser destruído, Sauron abandonou Dol Guldur voluntariamente, porque seu plano verdadeiro já estava em andamento. Ele retornou secretamente a Mordor, onde começou a reconstruir Barad-dûr mais uma vez. No ano de 2951 da Terceira Era, Sauron declarou-se abertamente. Barad-dûr foi reerguida, os Nazgûl retornaram a Mordor e o Senhor do Escuro começou sua busca desesperada pelo Um Anel. Foi também nesse período que Sauron descobriu algo aterrorizante, a palavra Condado e o nome Bolseiro, informações arrancadas de Gollum através de tortura. Por volta do ano 3000 da Terceira Era, enquanto Mordor fortalecia seus exércitos nas sombras, duas antigas pedras videntes voltaram a ser usadas. Em Orthanc, Saruman buscava conhecimento e poder. Em Minas Tirith, Denethor II observava os movimentos do inimigo para proteger Gondor, mas ambos cometeram o mesmo erro. Ao utilizar as Palantiri, acabaram abrindo suas mentes para Sauron, com a diferença de que Sauron passou a contar com a ajuda de Saruman como um aliado, apesar de ser bem perigoso. O antigo líder da Ordem dos Magos, corrompido lentamente através da Palantir de Orthanc, consumido pelo orgulho, Saruman passou a acreditar que poderia rivalizar com o próprio Senhor do Escuro. Mas enquanto buscava um anel para si, acabou servindo aos interesses de Mordor. Em Isengard, Saruman criou um poderoso exército de Uruk-hai, criaturas maiores, mais fortes e capazes de suportar a luz do sol. Seu objetivo era claro: destruir Rohan, o principal aliado militar de Gondor. Das profundezas de Barad-dûr, o Senhor do Escuro iniciou uma guerra silenciosa, uma guerra travada não apenas com exércitos, mas também através do medo, da manipulação e do desespero. Entre os anos 3018 e 3019 da Terceira Era, começava então a Guerra do Anel. Os Nazgûl foram enviados ao Condado, Frodo Bolseiro recebeu a missão de destruir um anel, e a Sociedade do Anel foi formada. E foi em 26 de fevereiro do ano de 3019 da Terceira Era em que Frodo quase foi descoberto por Sauron no momento em que ele sentou no trono de Amon-Hen enquanto portava um anel, pois a percepção de Frodo se expandiu pela Terra-média. Ele viu montanhas, florestas, exércitos, guerras distantes, mas então sentiu algo observando, uma vontade imensa, terrível,
procurando por ele. Sauron, o Senhor do Escuro, não aparece como uma criatura física naquele momento, mas como uma presença esmagadora, uma consciência buscando desesperadamente pelo anel. E por um breve instante, Frodo esteve perigosamente próximo de ser descoberto, até ouvir uma voz ordenando: retire-o, tire o anel. Era Gandalf, e graças àquele aviso, Frodo conseguiu escapar da atenção do Senhor Sombrio. E depois desse dia em diante, a guerra começou a escalonar cada vez mais. Enquanto Sauron fortalecia Mordor, Saruman preparava a queda de Rohan. Durante anos, Grima a Língua de Cobra havia enfraquecido o rei Théoden dentro de Edoras. Enquanto isso, nas profundezas de Isengard, árvores eram destruídas, armas eram forjadas e milhares de Uruk-hai eram criados para a guerra. O plano era simples: destruir Rohan antes que Gondor precisasse de ajuda. Ao mesmo tempo, Mordor iniciava sua ofensiva contra Gondor. De Minas Morgul, a antiga Minas Ithil, tomada pelos Nazgûl, partiram os exércitos de Sauron, orcs, trolls, Haradrim e os espectros do Anel, todos marchando rumo a Osgiliath. A antiga cidade de Gondor seria o primeiro alvo da ofensiva de Mordor, porque, além de controlar as travessias do Anduin, ela era a porta de entrada para Minas Tirith. Mas enquanto a guerra se aproximava, Gandalf chegou até Edoras. Ali, o mago libertou Théoden da influência de Grima e, pela primeira vez em anos, o rei de Rohan voltou a enxergar com clareza. Para Saruman, aquilo representava um desastre. O controle silencioso sobre Rohan havia acabado. Então, o mago abandonou qualquer disfarce e iniciou sua guerra abertamente. Em 3 de março de 3019 da Terceira Era, milhares de Uruk-hai deixaram Isengard marchando rumo ao abismo de Helm. O objetivo era destruir o principal refúgio militar de Rohan. Enquanto isso, Sauron pressionava Gondor no leste. A estratégia era clara: Rohan cairia primeiro, Gondor seria isolada, e então Mordor esmagaria os últimos grandes reinos dos homens. Noite de 3 para 4 de março de 3019 da Terceira Era. Durante toda a noite, o abismo de Helm foi cercado pelos exércitos de Saruman. Os Uruk-hai avançaram com fogo, explosivos e máquinas de guerra, e por um momento pareceu que Rohan finalmente cairia, mas os homens do oeste resistiram, e ao amanhecer, Gandalf retornou trazendo reforços. Os exércitos de Saruman foram derrotados. No dia 5 de março de 3019 da Terceira Era, a maior surpresa para Saruman, e talvez até para o próprio Sauron, ainda estava por vir. Enquanto a batalha acontecia ao abismo de Helm, os Ents despertaram, antigos pastores das árvores da Terra-média. Durante anos, Saruman havia destruído suas florestas para alimentar as fornalhas de Isengard. Agora, a própria natureza marchava contra ele. Os Ents destruíram Isengard. Suas máquinas foram arruinadas, e Saruman, antes o mais poderoso dos magos, acabou preso dentro de Orthanc. A primeira grande peça da estratégia de Sauron havia caído. Rohan sobreviveria e os Cavaleiros do Oeste ainda marchariam para a guerra contra Mordor. Mas apesar da queda de Saruman, a verdadeira guerra de Sauron ainda estava apenas começando. Do alto de Barad-dûr, o Senhor do Escuro reagiu rapidamente, e então a Terra-média inteira mergulhou no caos. No norte, no sul e até mesmo nos antigos reinos élficos. Os exércitos de Mordor avançaram ao mesmo tempo. A ofensiva final de Sauron havia começado. Lothlórien foi invadida diversas vezes e o Reino da Floresta, governado por Thranduil, também sofreu ataques violentos. O objetivo de Sauron era impedir que os elfos enviassem ajuda ao oeste, e embora os exércitos de Dol Guldur fossem derrotados, os ataques mantiveram os reinos élficos presos em suas próprias guerras. No norte da Terra-média, os orientais aliados de Sauron atacaram os reinos de Dali e Erebor. Homens e anãos lutaram juntos pela sobrevivência, enquanto Gondor enfrentava Mordor ao sul. Mais uma vez, Sauron buscava dividir seus inimigos, impedindo que reforços chegassem às grandes batalhas da Guerra do Anel. O Senhor do Escuro lançou uma ofensiva final.
de Minas Morgul partiu o maior exército reunido desde a última aliança. Orcs, Trolls, Haradrim, Orientais e os Nazgûl, sem permitir descanso, sem permitir união e sem permitir esperança. Mas existia uma falha fatal em toda a estratégia do Senhor do Escuro. Sauron acreditava que seus inimigos desejavam usar um anel contra ele, porque era exatamente isso que ele próprio faria. Jamais passou por sua mente que alguém tentaria destruir um anel. E foi justamente essa incapacidade de compreender humildade, sacrifício e amizade que levou o maior Senhor Sombrio da Terra-média à derrota. Prova disso foi Aragorn quando tomou para si o Palantir de Orthanc, e no dia 6 de março do ano 3019 da Terceira Era, o herdeiro de Isildur decidiu confrontar Sauron diretamente por meio dela. Através da Pedra Vidente, Aragorn revelou sua identidade ao Senhor do Escuro, mostrou a espada Andúril, a Chama do Oeste, e desafiou a vontade de Mordor. Foi um enorme risco, mas também uma estratégia, porque naquele momento Sauron passou a acreditar que Aragorn havia encontrado um anel, e temendo que o herdeiro de Isildur utilizasse o poder do anel contra ele, o Senhor do Escuro acelerou sua ofensiva final. Poucos dias depois, dia 15 de março de 3019 da Terceira Era, os exércitos de Mordor cercaram Minas Tirith. A Batalha dos Campos de Pelennor havia começado. Orcs, Trolls, Nazgûl, Haradrim e milhares de guerreiros aliados de Sauron avançaram contra Gondor. Por um momento, a derrota dos homens parecia inevitável, mas então Rohan finalmente chegou. Guiados secretamente pelos Dúnedain, antigo povo da floresta, os Rohirrim conseguiram atravessar caminhos ocultos e evitar emboscadas inimigas enquanto marchavam rumo a Minas Tirith. E ao amanhecer, os cavaleiros de Rohan atacaram os exércitos de Mordor nos campos de Pelennor. Ao mesmo tempo, outra ameaça avançava pelo sul. Os corsários de Umbar, aliados de Sauron, pretendiam impedir qualquer reforço de chegar até Gondor através do rio Anduin, mas Aragorn os interceptou antes que alcançassem Minas Tirith, acompanhado pelos Dúnedain do norte e pelo exército dos mortos. O herdeiro de Isildur derrotou os corsários e tomou seus navios, e foi justamente através dessas embarcações que reforços inesperados chegaram aos campos de Pelennor. Naquele dia, os planos de Sauron começaram a ruir. Saruman havia caído, os corsários foram derrotados e Minas Tirith resistira ao maior ataque lançado por Mordor desde a última aliança. Enquanto os exércitos da última resistência marchavam até o Portão Negro, Sauron acreditava estar diante de sua vitória final. Então, dos portões de Mordor surgiu o Boca de Sauron, o mais terrível dos servos humanos do Senhor do Escuro, enviado para negociar, mas também para destruir qualquer esperança restante. O Boca de Sauron apresentou objetos pertencentes a Frodo, tentando convencer os capitães do Oeste de que o portador do Um Anel havia sido capturado. Era uma tentativa de humilhação, de intimidação, de guerra psicológica, porque naquele momento Sauron acreditava já ter vencido, sem perceber que o verdadeiro perigo avançava silenciosamente rumo à Montanha da Perdição. Frodo e Sam avançavam pelas terras de Mordor, disfarçados entre os próprios orcs inimigos. Ao redor deles, milhares de soldados marchavam rumo à guerra final. Toda a atenção do Senhor do Escuro estava voltada para o oeste, para Aragorn, para Gondor, para o Portão Negro, e foi justamente isso que permitiu aos dois hobbits chegarem até a Montanha da Perdição. No dia 25 de março de 3019 da Terceira Era, Frodo finalmente alcançou Samath Naur, as Câmaras de Fogo das Montanhas da Perdição, o único lugar em toda a Terra-média capaz de destruir Um Anel. Mas ao chegar diante das chamas, Frodo não conseguiu resistir. Depois de carregar o anel por tanto tempo, sua vontade finalmente cedeu. E então, diante das rachaduras da montanha, Frodo reivindicou Um Anel para si. Naquele instante, Sauron
Sauron finalmente compreendeu tudo. A marcha de Aragorn contra o Portão Negro, a distração, o verdadeiro objetivo dos povos livres. E imediatamente, o Senhor do Escuro voltou sua atenção para a Montanha da Perdição. Os Nazgûl foram enviados às pressas para Samath-Naur, mas já era tarde demais. Gollum atacou Frodo desesperadamente e, durante a luta, arrancou seu dedo junto com um anel. Tomado pela alegria, Gollum celebrou sua vitória diante das chamas da montanha, mas então perdeu o equilíbrio e caiu no fogo carregando um anel consigo. Naquele instante, um anel foi destruído, Barad-dûr desmoronou, os Nazgûl desapareceram. Seus exércitos entraram em colapso e o espírito de Sauron tornou-se uma sombra impotente, condenada a vagar para sempre, incapaz de voltar ao poder.